Oi pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da terceira série do ensino médio. E é sobre a correção da atividade da sequência didática 1, é o Forms 1 que vocês fizeram, tá bom? Então é sobre racionalização, potência, raiz, então vamos lá. O primeiro exercício, ele pedia, classifique como verdadeiro ou falso e justifique sua resposta. Então, uma coisa importante que nós vimos, né, são as propriedades dessa potência. Então, aqui, para a gente verificar se isso é verdade ou não, eu preciso lembrar que toda vez que eu tenho, por exemplo, 4 elevado à quinta, dentro do parênteses elevado ao quadrado, essa propriedade indica uma multiplicação, onde eu vou multiplicar o 5, o meu expoente 5, com o expoente 2, certo? Então, isso aqui, na real, vai ficar 4 elevado a 10. Desse lado, o que eu vou ter? Eu não tenho parênteses, então eu tenho um 4, que está elevado a 5, e esse 5 está elevado a 2. Então, o que eu preciso fazer primeiro? É a minha potência, né? Então, aqui no caso vai ser 5 elevado a 2. Então, é 5 vezes 5, que vai dar 25. E aí, eu vou verificar se isso é verdade, né? Então, não é verdade, porque 4 elevado a 10 é diferente de 4 elevado a 25. Então, por isso é falso, tá? Então, essa aqui já é a justificativa, tá? Então, eu preciso lembrar das propriedades, é muito importante, tá? Então, não é igual, então é diferente. Aqui, o que eu vou ter? Um 4 elevado à quinta, dentro do meu parênteses, elevado à segunda. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer 4 elevado a 10. Olha, tem um parênteses, então esse 5 multiplica o 2 que está lá fora. E aqui é a mesma coisa, só que eu tenho 4 elevado à segunda, né, ao quadrado. E fora do parênteses, elevado à quinta. Então, a gente multiplica esses expoentes, então, nesse caso, é verdadeiro. Quando eu vou para a letrinha C, o que eu tenho? 2 vezes 3 dentro do meu parênteses, elevado ao quadrado. E ele quer saber se é a mesma coisa se eu fizer 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Tipo, a distributiva desses valores. Será que é a mesma coisa? Então, aqui, se a gente for ver, tá dentro do meu parênteses, se eu resolver primeiro 2 vezes 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 6. Então, é só eu seguir o comando, aquilo que ele está mandando, tá bom? Então, ele está dentro do meu parênteses, 2 vezes 3, 6. Elevado ao quadrado, então, eu vou ter 6 elevado ao quadrado. Aqui desse lado, a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? E aí, se a gente for ver, eu tenho 6 ao quadrado, que é 36. Tenho 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. Tenho 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. Lembrando, hein, gente? Aqui é a minha base e o meu expoente. O expoente manda quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Então, aqui a gente não vai fazer 3 vezes 2, e sim 3 vezes 3, beleza? Que vai dar 9. E 4 vezes 9, nada mais é do que 36. Então, os dois lados são iguais, então é verdadeiro. A mesma coisa a gente vai pensar no mais e no menos, e no dividir, né? Que ele traz aqui. Então, ele quer saber se isso é verdade. Se é verdade, então vamos lá. 2 vezes
2 mais 3 é 5. Eu tenho 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25, que vai ser diferente de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Por quê? 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 9. E 9 mais 4 não é 25, é 13, certo? Então, não é a mesma coisa eu resolver isso e elevar ao quadrado e fazer como se eu estivesse fazendo essa distributiva desse valor, tá bom? Isso só vai ser igual, gente, a gente vai ver aqui, né? Mas isso só vai ser igual na multiplicação e divisão, porque elas andam juntos, tá? Então, um é a operação inversa da outra. Serviu na multiplicação, vai servir na divisão. Agora, na soma e na subtração, isso não é igual, tá? Então, é diferente, não vai dar a mesma resposta. Aí, o que a gente vai ter aqui? Então, vamos lá para o exercício, letrinha E. 8 dividido por 4. Então, eu tenho 8 dividido por 4, que é 2 elevado à terceira. E aí, a gente vai verificar se vai ser igual a 8 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. Vamos lá. Quando eu faço 2 elevado a 3 ao cubo, vai dar 8, certo? Porque a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu faço 8 elevado ao cubo, é 8 vezes 8 vezes 8 é 512. E 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. E quando a gente faz essa divisão, a gente realmente encontra o número 8, tá? Então, é verdadeira. Então, aqui, o que eu tenho que lembrar? Serviu na multiplicação, serviu na divisão. Não serve na subtração e também não vai... Desculpa, gente. Não serviu na adição e também não vai servir na subtração, tá bom? Então, 8 menos 4 é 4, 4 ao cubo. 4 ao cubo é diferente de 8 ao cubo menos 4 ao cubo. Por quê? Tá? A gente já fez essa continha lá em cima, certo? Olha, 8 ao cubo e 4 ao cubo. Então, ó, 8 ao cubo, 512 e 4 ao cubo, 64. E aí, você vai tirar, você não vai conseguir chegar a 64 nunca, né? Vai dar 448, então, por isso ele é falso. Então, aqui, a gente só tem que lembrar do que é potência, tá bom? E lembrar que quando a gente não tem aqui o parênteses, eles também são diferentes, tá bom? Porque aqui a gente tem potência vezes potência, que deu 10. Aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência, tá? Então, é 5 elevado ao quadrado, que é 25. Por isso, não são iguais. Pessoal, esse aqui é o segundo exercício que nós fizemos, né? Analise a resolução que foi feita e identifique as possíveis falhas conceituais e efetue os cálculos corretos. Então, aqui, ele trouxe para vocês, falando que a resolução é da raiz cúbica de 2 elevado à terceira, que está elevado ao quadrado, vezes a raiz quarta de 2 elevado a 8, que está elevado a 2, né, é igual a 64. Então, será que isso é verdade? E aí, a gente vai lembrar das propriedades que foi vistas lá no primeiro exercício, né? Então, a gente tem que lembrar que, aqui nesse caso, o que eu vou ter, né? Primeiro, eu tenho um 2 que está elevado ao cubo, e o 3 está elevado ao quadrado, certo? Porque não tem um parênteses aqui. Então, o que eu tenho que lembrar? Que isso aqui é 3 elevado a 2. Então, é 3 vezes 3, que é 9. Então, na real, eu tenho aqui 2 elevado a nona, certo?
E aqui eu vou ter 2 elevado a 16, porque aqui tem parênteses, então eu vou fazer 8 vezes 2, que é 16, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a minha raiz cúbica de 2 elevado a nona, vezes a minha raiz quarta de 2 elevado a 16. Aí, a gente vai lembrar que nós podemos representar a raiz em forma de fração. Como que a gente representa essa raiz em forma da fração? Eu vou ter a minha base elevado a minha potência, que está dentro da raiz, dividido pelo índice da minha raiz, que nesse caso é 3. Então, toda vez que a gente tiver um número elevado a uma fração, ele indica uma raiz, certo? Onde o meu denominador, que é o número que está embaixo, ele é o índice da minha raiz, e o meu numerador da fração, ele é o expoente que está dentro da raiz, certo? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. 2 elevado a 16 dividido por 4, que é o meu índice, certo? E aí, o que a gente tem? 9 dividido por 3, que é 3, então 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, 2 elevado à quarta. E aí, é só resolver. 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. E quando nós multiplicamos isso, o que nós encontramos? 128 e não 64, certo? Então, se a gente for analisar, onde foi o erro, né, dele? Foi exatamente da pessoa que efetuou o cálculo, né? Foi exatamente aqui. Na hora que ela de resolver, o que ele fez? Em vez dele fazer 3 elevado ao quadrado, ele fez 3 vezes 2. E aí, quando faz 3 vezes 2, isso aqui vai ser elevado a 6, certo? 3 vezes 2 é 6. Então, aqui ficaria 6 dividido por 3, no caso, tá? E aí, daria 2. Aí, ele ia chegar à resposta 64, que foi a resposta que ele achou, tá bom? Então, não está correto porque ele não aplicou a propriedade correta, certo? Então, o erro, na real, no cálculo foi exatamente aqui, olha, tá? Vamos lá para o próximo exercício. Então, aqui nesse caso, olha, Ana estava estudando para a prova e seu pai propôs um desafio, descobrir o número cujo o triplo, certo? Então, ela tem que descobrir um número. Se eu não conheço, eu costumo chamar de uma letrinha, de X, de Y, de Z, de A, de B, a letrinha que eu quiser, certo? Aqui no caso a gente vai chamar de X. Cujo o triplo, adicionando-se a 6, ó, adicionando-se, tá? Então, primeiro, triplo é porque eu multipliquei por 3. Adicionando-se é porque eu somei 6. Resulta é igual, certo? A raiz de 225. Então, vamos lá. 3x, porque é o triplo de um número. Triplo de um número é 3 vezes o número. Eu não conheço esse número, x. Adicionando-se, então, mais 6 é igual a raiz quadrada de 225. Quem é a raiz quadrada de 225? É 15. E aí, gente, é só resolver. Na real, eu dei mais esse exercício aqui para vocês, por conta para ver se vocês, tipo, saberiam fazer o comando que ele traz para vocês, né? Então, o triplo do número, adicionando-se, né? A raiz quadrada do número, para ver se vocês, lendo o exercício, né, conseguiriam fazer o que ele está pedindo. Então, aqui nesse caso, eu vou resolver, né, uma equaçãozinha de primeiro grau, isolar a minha incógnita, a minha letrinha, a letra X. Então, é deixar ela sozinha. Para isso, eu preciso passar todos os números que
né, que acompanham essa letra, para o outro lado do meu igual, lembrando que toda vez que o número ele ultrapassa o sinalzinho de igual, ele inverte a operação, certo? A operação matemática daquilo que ele está fazendo. Então, aqui nesse caso, se ele está somando, quando ele passou para o outro lado, ele passa subtraindo, certo? E aí vai sobrar 3x igual a 9. Só que o x ainda não está sozinho. Outra coisa importante, toda letra acompanhada de um número indica uma multiplicação quando não tem sinal entre eles, né? E é claro que é isso mesmo que a gente está fazendo. Ele disse o triplo de um número, 3 vezes o x, certo? E aí a gente vai isolar essa letra. Então, se aqui está multiplicando, ele vai trocar de lado. A operação inversa é a divisão. Lembrando, gente, que vocês gostam de colocar, às vezes, o número que, quando ele troca de lado, ele vai para baixo dividindo, tá? Ele vai dividindo o número que está lá, beleza? Então, é 9 dividido por 3, tá? Às vezes, vocês gostam de fazer 3 dividido por 9. Não, tá errado, hein? Então, x é igual a 3. Aqui eu trouxe mais 2 exercícios, tá? Então, vamos lá. A terça parte de 3 elevado a 100. Terça parte, o que é terça parte? Terça parte é dividir por 3, certo? Eu estou dividindo em 3 partes. Então, na real, ele quer 3 elevado a 100 dividido por 3. Tá? A terça parte. E aí, a gente, para resolver isso aqui, o que a gente faz? Para simplificar isso, porque dá para simplificar mais, né? Então, para eu simplificar, eu vou lembrar da propriedade da potência. Nós temos as mesmas bases, uma divisão, lembrando que todo número que não está elevado a número nenhum é porque o 1zinho está lá escondido, está elevado a 1. Então, na propriedade da potência, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, portanto, 3 elevado a 100 menos 9 é igual a 3 elevado a 99, tá bom? E aí, a gente pode parar por aqui. Aqui, nesse caso, ele quer qual o valor da expressão, tá? Então, no caso aqui, a gente tem uma expressão onde eu tenho 3 elevado a menos 2, menos 3 elevado a menos 3 dividido por 3. As nossas bases são todas iguais, beleza? O que eu preciso fazer aqui? Só que lembrando que quando a gente tem um sinalzinho de menos aqui entre eles, as minhas bases são iguais, mas é o sinal de menos. Eu não tenho nenhuma propriedade que diz que eu posso somar os expoentes, subtrair, só se fosse aqui o sinalzinho de vezes, tá bom? Mas como é o sinalzinho de menos, subtração, eu não posso, tá? Fazer nada, tipo, transformar isso aqui num... conservar a base e fazer qualquer coisa com esses expoentes, a não ser resolver. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Lembrar também de uma propriedade que diz que a minha base, quando é elevado a expoente negativo, o que eu faço? Eu inverto a minha base e transformo o meu expoente em positivo. Então, inverter a base é porque aqui eu tenho 3 sobre 1. Todo número inteiro é como se tivesse umzinho escondido. Então, isso vai ficar 1/3 elevado ao quadrado, certo? E eu vou ter 1/3 elevado ao cubo, porque a gente também inverte a base, certo? Então, o meu expoente é negativo, o que ele está mandando eu fazer? Inverter a minha base, tá? Então, isso é uma propriedade que vocês viram no fundamental praticamente todo, beleza? Aí, o que a gente vai ter? Então, vamos lá. 1 elevado a 9, certo? Porque 3 vezes 3 é 9, 3 ao quadrado, né? 9. E 3 ao cubo é 27. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Aí, gente, outra regrinha importante que vocês adoram fugir. Aqui nós temos uma fração, nessa fração nós temos uma subtração e os nossos denominadores são diferentes. Se os denominadores fossem iguais, o denominador é o númerozinho que está embaixo.
eu conservaria o número que está embaixo e só faria a operação com os números que estão em cima. Mas como isso não acontece, então aqui quer dizer, eles são diferentes porque é 9 e 27, né? Eu preciso achar um mínimo múltiplo comum entre 9 e 27. Então, isso a gente vai precisar pensar, né? Então, aqui, olha, eu vou ter o 27 e o 9, que é o númerozinho que está embaixo. Quando eu vou fazer isso? Sempre que eu tiver denominador diferente e for soma e subtração, tá bom? Então, aqui nesse caso, né, 27 dividido por 3 que dá 9, 9 dividido por 3 que dá 3, 9 por 3 que dá 3, 3 por 3 que dá 1. E aí sobrou 1 e 1, certo? O meu mínimo múltiplo comum nada mais é do que a multiplicação dos fatores que apareceram aqui. Então, 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 27, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Lembrando, qual é o processo, né? É o mínimo múltiplo comum, que é 27, dividido pelo número que está aqui embaixo, né? Pelo meu denominador, que no caso é 9, vai dar 3, né? E esse valor vezes o meu numerador. Então, eu acho o mínimo múltiplo comum, aí a gente faz o processinho. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, que foi exatamente o que foi feito aqui e deu 3. A mesma coisa com 27. Peguei o mínimo múltiplo comum, que é 27, dividi pelo denominador da minha fração e multipliquei pelo meu numerador. Então, ó, 27 dividido por 27, que vai dar 1, vezes 1, que vai dar 1, certo? E aí, a gente vai substituir esses valores, certo? Aqui em cima, no lugar do meu numerador. E o meu denominador vai ser o meu mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Então, quando a gente fez o cálculo aqui, a gente achou 3, certo? Então, 3 sobre 27. Menos, né? Porque é menos. Aí, o valor que nós achamos aqui, que é 1, sobre 27, que é o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, aqui fica o mínimo múltiplo comum. Aqui em cima vai ficar o valor que sair desse processo. Qual é o processo? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá bom? Aí, eu vou fazer a continha, porque agora, ó, eles são iguaizinhos, tá? Quando eles são iguais, eu posso conservar o valor de baixo, né, do denominador e fazer a continha com os numeradores. Então, 3 menos 1, que vai dar 2. Então, vamos lá. Então, vai dar 2 sobre 27 dividido por 3. Ó, novamente, a gente precisa lembrar dos passos da fração, quando a gente trabalha com fração, tá bom? Que vocês aprenderam no fundamental. E sempre que tiver fração, vocês vão sempre precisar dessas ferramentas e desses recursos. Então, o que a gente faz quando tem divisão de fração? Conserva a primeira fração, troca a operação de divisão para vezes e inverte o que eu estou dividindo, beleza? Então, vamos lá. Isso é a regra, tá? São as regrinhas quando a gente trabalha com fração, né? A nossa ferramenta. Então, ó, conserva o primeiro, a divisão, ela vira multiplicação, e eu vou inverter o número que está aqui embaixo, né? O meu denominador. Inverter, lembra que aqui é como se tivesse umzinho escondido, então, 1/3. E aí, vou multiplicar. Na multiplicação, entre frações, o que eu faço? Gente, vocês têm mania, às vezes, de multiplicar em cruz, hein? Isso não pode. Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, beleza? Isso vai dar 2 sobre 81. E essa é a resposta, o valor dessa expressão. Vamos para mais um exercício. Resolva e mostre o raciocínio que você utilizou. Lembrando que aqui a gente está descobrindo a raiz quarta de 256 elevado ao quadrado. Normalmente, quando a gente não conhece, né,
a raiz assim de cara do número, qual processo a gente utiliza? Decompor esse número em fatores primos, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. E aí, decompor o 256 em fatores primos, isso quer dizer que eu vou pegar o 256 e vou dividir ele por 2, certo? E aí, no caso 2 aqui, ele vai aparecer 8 vezes. Então, a decomposição de 256 nada mais é do que 2 elevado a 8. Então, se eu, no lugar do 256, eu vou substituir pelo valor que eu encontrei, certo? Então, aqui no caso, 256 elevado a 8, então aqui o parênteses ele é muito importante, porque é o 256 que está sendo elevado ao quadrado, certo? Então, 2 elevado a 8, que é 256, é ele que está elevado ao quadrado. Lembre que nós já vimos que se não tivesse o parênteses aqui, quem seria elevado ao quadrado não seria isso aqui, e sim o 8, a potência 8. Então, ia ser 8 elevado ao quadrado, certo? Que ia ser 8 vezes 8, que ia dar 64. E como isso ia mudar? Ia ficar 2 elevado ao 64, que aqui, nesse caso, não tem nada a ver, certo? Como tem o meu parênteses, vai ser 2 vezes 2. Nós já vimos isso. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2, que é 16. E a indicação da raiz, né? Lembra, toda raiz é indicada em forma de potência, essa potência sempre é uma potência fracionária, é uma fração, onde o meu numerador é o número que está aqui dentro, certo? O meu expoente, que está dentro da raiz, e o meu denominador é o índice da minha raiz, certo? Então, aqui 16 dividido por 4 é 4, e 2 elevado a 4 é 16. Então, nesse caso, a resolução deste exercício é 16. Então, pessoal, aqui a gente vai precisar racionalizar, certo? Então, lembrando que racionalizar é cancelar a raiz do denominador, certo? Para esse processo, o que a gente precisa ter em mente? Que eu preciso deixar o meu expoente igual ao meu índice, certo? Então, que operação, que artifício eu posso utilizar para que isso aconteça? Então, aqui a gente tem que se preocupar em fazer em como representar, né, esse 2, fazendo ele virar 5. Então, vamos lá. Precisamos racionalizar o denominador e, para isso, vamos verificar o denominador dessa fração. Temos o expoente 2 e o índice 5. Precisamos verificar quanto falta para chegar em 5. Então, 5 menos 2, faltam 3. Então, faltam 3 para eu chegar em 5. Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima, o que eu tenho, por x, por raiz quinta de x elevado ao cubo. Pessoal, precisa ser tanto embaixo quanto em cima, porque senão a gente acaba com o que ele deu, tá? Então, tudo que eu fizer embaixo, preciso fazer em cima, certo? Então, aqui nesse caso. Por que eu multiplicando por 3, essa raiz vira 5? Porque lembra, pela propriedade da potência, o que a gente tem? Mesma base, o que eu faço quando eu multiplico? Somos expoentes, então 3 mais 2 dá 5, certo? Então, o nosso próximo passo seria esse, certo? Então, aqui a gente vai ter 3 vezes raiz quinta de x ao cubo, e aqui a gente tem raiz quinta de x ao quadrado mais 3, porque eu tenho a mesma base, e na multiplicação que a gente somos expoentes. Então, aqui a gente vai ter
3 vezes raiz quinta de x ao cubo. Aqui em cima não vai alterar nada, não vai mudar, vai ficar só indicado mesmo. E aqui vai ficar x elevado a 5 dividido por 5, tá? Aqui é elevado, tá, gente? E aí, é a representação, né? Lembra? Aqui, o numerador é a soma daqui de dentro e o denominador é meu índice. Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, agora, acabou a continha, certo? Realmente, a raiz foi embora, era isso que eu queria, isso é racionalizar. Mandar a raiz do denominador embora, beleza? Quando eu tenho que fazer isso? Sempre que eu tiver raiz, for uma fração, e eu tiver raiz no denominador, embaixo da minha fração, tá bom? Oi, pessoal, então aqui tem mais um exercício que foi dado para vocês, tá? Então, aqui resolva 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 4. Aqui, a gente já pode tirar, se quiser, a raiz quadrada de 4, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Pro, eu não vi que dava para tirar essa raiz, não tem problema, tanto é que eu nem tirei a raiz, porque, como muitos de vocês fizeram sem tirar, mas eu quero alertar vocês que pode tirar essa raiz, tá bom? É importante, né? Até não vou dizer que ficaria mais fácil, porque acaba dando na mesma, tá? Mas eu vi que dá para tirar da raiz, já tiro, não tem problema nenhum. Porque, de qualquer maneira, a gente já tem que racionalizar por conta da raiz quadrada de 3, tá? Vamos lá. Lembrando que a racionalização é cortar a raiz do denominador. Então, para isso, eu preciso multiplicar pelos mesmos fatores que estão embaixo, pelos mesmos valores que estão embaixo, só que com a operação inversa, tá? Então, aqui se é negativo, vou multiplicar por positivo. Se aqui é positivo, eu vou multiplicar por negativo, certo? Lembrem, por que eu tenho que fazer essa troca? Porque essa troca vai cancelar o meio da minha multiplicação, porque a gente vai fazer uma distributiva, né? E é isso que eu quero, cancelar a raiz. Se eu deixo com o mesmo sinal, eu não consigo cancelar esse meio, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que a Pro tá falando aqui. Então, aqui, a gente vai deixar representado aqui dessa forma, certo? Então, eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 4. Pessoal, aqui apareceu um parênteses, tá? E ele é importante. Ele que indica que o 3 está multiplicando tanto a raiz quadrada de 3 quanto a raiz quadrada de 4, certo? Então, eu preciso desse parênteses. Se eu tiro o parênteses, o 3 só vai estar multiplicando a raiz quadrada de 3, e não é isso que acontece. A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou ter que fazer a distributiva. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dá raiz de 3 ao quadrado, ou se vocês quiserem, vocês já podem pôr direto lá, raiz quadrada de 9, tá bom? Porque 3 vezes 3 é 9. Aí, aqui, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 4. Então, ó, os dois são positivos, por isso, sinalzinho de mais, tá? Aí, aqui eu vou ter, ó, já multipliquei a raiz quadrada de 3 com todo mundo. Então, agora a gente vai multiplicar a raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Aqui a Pro só mudou a ordem, mas não faz diferença, tá bom? Lembrando, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, menos com mais dá menos. E aqui, menos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4, que vai dar 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4, raiz quadrada de 16, tá bom? Pessoal, então, por que é importante trocar esse sinal? Ó, se o sinal aqui continuasse sendo negativo, se eu multiplicasse por negativo, o que ia acontecer? Menos com menos ia virar mais, e eu não ia conseguir cortar esses dois fatores, que é o que vai acontecer, a gente vai cortar esses dois fatores, então eles vão sumir. Então, eu vou cortar esse fator com esse, porque eles são iguais com sinais trocados, então eles se anulam, certo? Vai sobrar só aqui o 3 e aqui o 4, tá? Então, a gente vai ter aqui, né,
é 3, porque aqui a gente pode pensar em cortar, né? O 2 dividido por 2, que dá 1, sobra 3. A mesma coisa aqui. E aí, vai ficar, aqui no caso, 3 vezes raiz quadrada de 3 mais 2 sobre menos 1. Tranquilo, tá? Então, a gente tira aqui nosso denominador. Sinalzinho de menos vai ficar aqui, porque, né, mais com menos é menos. E a gente pode terminar dessa forma. Ou eu posso terminar fazendo a distributiva, tá? Então, qualquer uma dessas respostas são válidas. Eu posso deixar menos 3 raiz de 3 ou menos 6, tá? Que seria aqui. Parei aqui. Se for uma resposta aberta, né, a Pro ainda considera, porque viu que você chegou no caminho, tá? Mas lembrem, quando a gente vai no vestibular, ele sempre vai trazer a sua finalização, então que dá para continuar. E a continuação disso é essa indicação, tá? Tanto é que a Pro aceitou de vocês. Quem parou aqui, teve gente que parou aqui, tá? Teve gente que parou aqui, teve gente que nem fez, né? Mas a Pro aceitou qualquer uma dessas finalizações de vocês. Mas é importante que vocês saibam que sempre tem um pouquinho mais. E um pouquinho mais é esse aqui, a resposta final, tá bom? Aqui, resolva. A raiz quarta de 16 sobre 1.296. Então, lembrando que aqui, de repente, a raiz quarta vocês já saibam qual é o valor, vocês podem ir lá já colocar, não sei, fator. O processo é eu fatorar, decompor em meus fatores primos. Então, meu 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, tá? Então, quer dizer que eu dividi o 16 por 2, que deu 8, por 2, que deu 4, por 2, que deu 2, por 2, que deu 1. A mesma coisa eu vou fazer com 1.296. Então, quando a gente faz essa divisão, quando deu 162, eu dividi por 2, deu 81. 81 dá para dividir por 2, então o próximo fator primo é o 3, então eu vou dividir por 3. E aí a gente vai dividindo até dar 1, certo? Então aqui apareceu o 2, apareceu, ó, 1, 2, 3, 4, então por isso 2 elevado à quarta. O 3 apareceu também 4 vezes, por isso 3 elevado à quarta. E aí a gente vai colocar isso aqui dentro da minha raiz quarta, certo? Então, eu tenho o 16 representado com 2 elevado à quarta. Eu tenho o 1.296 representado por 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, certo? E aí, a gente vai fazer lá o processinho, a gente pode pensar que, em vez de fazer esse processo, a gente já pode pensar em cancelar, certo? Porque, né, 4 dividido por 4 dá 1, mas a propôs aqui para vocês conseguirem enxergar que é isso que a gente faz, tá? Então, 4 dividido por 4, 4 dividido por 4 e 4 dividido por 4, tá bom? E aí a gente vai ter 2 que sobrou em cima, que é a minha base, 2 que sobrou embaixo, que é a base de baixo, e o 3. E aí a gente vai finalizar. 2 sobre 6. Pessoal, eu também nesse exercício considerei 2 sobre 6 como resposta, mas não é o correto. Quando a gente trabalha com fração, nós precisamos deixar ela em uma fração irredutível, simplificar até o fim. Então, é importante que eu simplifique isso. Essa não é a resposta ainda correta, tá? Então, a resposta correta é 1 sobre 3. Mas para o 2 sobre 6 não equivale a 1 sobre 3? Sim, por isso mesmo eu considerei certo, tá? Aqui, no caso, a gente fez a multiplicação, né? Ó, mas
aqui 2, 2 vezes 3 que deu 6. Mas eu já conseguiria, de repente, chegar nessa resposta aqui. Se a gente simplificasse, ó, porque, e só posso, outra coisa que vocês erram, se a ligação aqui entre esses númerozinhos que estão embaixo fosse mais ou menos, aborta, eu não posso fazer isso. Agora, quando a ligação aqui é multiplicação, a gente pode. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu já teria 1 aqui em cima e só sobraria o 3 aqui embaixo, tá bom? Então, poderia já simplificar e chegar nessa resposta aqui. Beleza? Acho que faltou esse, né? Então, aqui no caso, resolva 2 raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 4. Então, aqui, nesse caso, a gente vai ter a multiplicação, certo? Com o sinal invertido. Então, se aqui eu tenho uma soma, o que vai acontecer aqui? A operação inversa da soma é a subtração. Aqui, nesse caso, eu já tirei a raiz para mostrar para vocês que a gente pode ter uma raiz e um outro sem, tá? O critério é o mesmo. A gente troca o sinal e vamos lá. Então, nesse caso aqui em cima, ele vai ficar 2 vezes raiz quadrada de x menos 2. Lembrando, o parênteses é muito importante, porque ele está indicando que o 2 está multiplicando todo mundo lá dentro. Aqui, eu tenho x vezes x, que vai dar x ao quadrado, e aqui, pessoal, eu não coloquei o meio, porque eu já expliquei para vocês no exercício anterior que ele some, que ele corta, tá? Então, quando a gente faz essa multiplicação com sinais invertidos, a gente pode simplesmente pensar em elevar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Lembrando que o sinal de ligação aqui entre eles vai ser negativo, tá? Porque mais com menos é menos, beleza? Então, aqui, nesse caso, não vai aparecer mais, vai aparecer sempre menos, tá? Então, eu peguei o primeiro e elevei ao quadrado e o segundo ao quadrado, beleza? Porque é isso que acaba acontecendo quando a gente corta os meios, quando a gente faz a multiplicação com esses sinais trocados, tá bom? E aí, a gente vai ter 2 vezes raiz quadrada de x menos 2, embaixo a gente cortou a raiz, certo? Então, aqui ficou 2 dividido por 2, que deu 1, então x. 2 ao quadrado, que é 4. E aí, a gente pode terminar o exercício fazendo essa distributiva aqui. Então, 2 vezes x vai dar 2x, e 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. E aí, acabou o exercício, gente.